Olá, crianças! A história de hoje se chama Anjos Mensageiros. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 2, verso 10, e diz: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. A mensagem é: adoramos a Deus quando cantamos cânticos alegres de louvor. Você sabe quantas pessoas celebram o Natal? Como você acha que foi no tempo em que Jesus nasceu? O céu inteiro se emocionou. Os anjos estavam ansiosos para compartilhar as boas novas. Talvez eles estivessem falando mais ou menos o seguinte: Chegou a hora! Jesus nasceu! Mas vocês viram? Quase ninguém está prestando atenção! Os sacerdotes no templo continuaram a sacrificar cordeiros. Acho que eles não sabem o significado disso. Gostaria de poder dizer a eles que Jesus nasceu. Apenas queria gritar: temos boas novas para vocês! O Salvador nasceu! O coral de anjos sabia sobre o que cantariam. Estavam prontos para falar ao mundo sobre Jesus. Estava quase na hora do concerto especial. Seria naquela mesma noite eles cantariam. E nos anos futuros, o mundo inteiro se lembraria de seu cântico. Jesus, o Filho de Deus, tinha vindo para este planeta cheio de pecado como um bebezinho recém-nascido. Eles precisavam falar ao mundo. Anjos tinham estado observando as pessoas na terra. Eles viram os sacerdotes no templo. Aqueles homens pretendiam conhecer tudo acerca do nascimento do Salvador. Profetas haviam falado sobre esse assunto durante anos. Mas as pessoas que haviam estudado os profetas nem mesmo estavam pensando acerca desse assunto. O grande evento que se daria na terra já havia acontecido. Apenas umas poucas pessoas estavam ainda esperando por ele. Não, as pessoas no templo não se lembravam, ou talvez nem se importavam, mas umas poucas pessoas que moravam perto de Belém estavam vigilantes. Naquela ocasião, alguns pastores, reunidos na encosta de uma montanha, estudavam as profecias. Eles estavam entre os poucos que sabiam que aquele era o tempo do Salvador. Logo, soou a ordem e os anjos se apressaram a tomar seus lugares. No meio da noite, Gabriel os liderou em direção aos céus de Belém. Eles esperaram enquanto Gabriel conversava com os pastores. Depois disso, o coro de anjos cantaria. De repente, a glória de Deus iluminou a noite. Os pastores no campo ficaram aterrorizados. Então, o anjo Gabriel apareceu e anunciou: Não temam! Trago boas novas. Hoje nasceu o Salvador de vocês. Vocês o encontrarão em Belém, envolto em panos e deitado em manjedoura. Imediatamente, o céu se encheu de anjos resplandecentes. O coro angelical se uniu a Gabriel, enchendo a noite com a mais gloriosa música já ouvida. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Sem parar de cantar, eles se distanciaram vagarosamente de volta ao céu. Ainda surpresos, os pastores observavam atônitos. Cheios de temor, um dos pastores finalmente falou: Estamos esperando o quê? Vamos a Belém para ver o bebê que o Senhor enviou. Eles deixaram imediatamente a encosta da montanha para ir em busca do Salvador do mundo, um bebê deitado em manjedoura. Você sabe que os anjos ainda hoje cantam aquele cântico glorioso? Nosso coração também transborda de alegria ao adorarmos a Jesus. Como os anjos, podemos adorar a Deus ao cantar. A história de hoje se chama Estão Ouvindo?
O verso para decorar está no livro de Lucas, no capítulo 2, verso 14, e diz: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. A mensagem é: adoro a Deus quando ouço as boas novas sobre Jesus. Você já acampou e dormiu ao ar livre vendo as estrelas? Gostaria de fazer isso o tempo inteiro, em todos os climas? Algumas pessoas de nossa história bíblica ficavam ao ar livre à noite, a maior parte do tempo. O que será que elas faziam ali? Vamos descobrir? As promessas de Deus se tornaram realidade mais uma vez. O bebê Jesus nasceu justamente como a palavra de Deus tinha dito. O profeta Miqueias tinha escrito 700 anos antes que ele nasceria em Belém. E era ali que José e Maria estavam quando Jesus nasceu. Muita gente tinha viajado para Belém naquela ocasião e todas as pensões e hotéis estavam lotados. Então Jesus nasceu em um estábulo. Maria o envolveu em panos e gentilmente o deitou em uma manjedoura, em um berço de palha. Estranho nascimento para o rei do universo, né? Anjos cuidavam da primeira família e, sob a orientação de Deus, um deles voou através da noite escura para espalhar as boas novas. Em uma colina próxima, alguns pastores cuidavam das suas ovelhas. Uma das coisas mais difíceis para um pastor era permanecer ao ar livre a noite inteira. Lobos, ursos e outros animais poderiam aparecer e dispersar todo o rebanho. Assim, os pastores tinham que permanecer acordados. Eles precisavam espantar os animais selvagens, e isso era uma enorme responsabilidade. Enquanto cuidavam das suas ovelhas, os pastores conversavam a respeito das profecias antigas. Quando essas profecias vão acontecer? Certamente, chegou o tempo. De repente, eles viram um ser brilhante. Um anjo apareceu diante deles, um ser tão brilhante que eles nem conseguiam olhar para ele. No lugar em que eles estavam sentados, surgiu um grande círculo resplandecente de luz. Era a glória do Senhor. A clara e deslumbrante luz brilhou sobre o gramado, sobre as ovelhas e sobre tudo ao redor deles. Eles ficaram com medo, com muito mais medo do que quando tinham que lutar com os ursos. Então o anjo começou a falar. Não tenham medo. Estou trazendo boas notícias de muita alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Antes que os pastores tivessem tempo de piscar, um grande coro de anjos apareceu no céu. Que cena linda! Eles louvavam a Deus e entoavam um maravilhoso cântico que ecoava de montanha a montanha. Eles cantavam sobre outra promessa de paz para todos aqueles que honram a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. E então, de repente, a luz desapareceu. Os anjos foram embora. Nos ouvidos dos pastores ainda ecoava o som daquela música. Eles olharam uns para os outros e esqueceram tudo sobre cuidar das ovelhas. O que tinham ouvido eram notícias maravilhosas demais. Os anjos lhes tinham contado onde encontrar o bebê e eles precisavam ir imediatamente. Deixem vir a minhas crianças. O verso para decorar está no livro de Lucas, no capítulo 18, verso 16, e diz: Deixem vir a minhas crianças. A mensagem é: Jesus me ama e quer que eu pertença à sua família. Quem é o adulto de quem você mais gosta? A vovó? O vovô? Seu professor ou professora? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele era o adulto mais amado pelas crianças. Um dia, a mãe de um garotinho ouviu dizer que Jesus estava na cidade em que ela morava, mas não sabia onde ele estava. Por isso, disse a uma vizinha: Ouvi dizer que Jesus está aqui na cidade. Você sabe onde ele está? Eu queria que ele orasse pelo meu filho. Jesus está aqui? Ah, então eu vou com você procurá-lo. A vizinha também era mãe e por isso pegou a sua filhinha e foram procurar Jesus. No caminho, outra mãe as viu e perguntou: Onde vocês vão com tanta pressa? Nós vamos encontrar Jesus, vem com a gente. Ah, eu vou sim. Venham, crianças, vamos ver Jesus.
Enquanto essas mães com seus filhos caminhavam rapidinho para a cidade, viram muitas outras mães com suas crianças. Elas devem saber onde Jesus está. Vamos segui-las. Finalmente, elas viram Jesus sentado à sombra de uma árvore. Ele estava conversando com alguns adultos. Os discípulos de Jesus estavam perto dele e olharam com uma cara feia para aquelas mães com as suas crianças. Uma das mães foi falar pessoalmente com um daqueles discípulos e disse: "Com licença, gostaríamos que Jesus orasse pelos nossos filhinhos." Mas o homem franziu a testa e respondeu: Jesus está muito ocupado. Venha outra hora. As mães e as crianças ficaram muito tristes e começaram a voltar para casa. Mas nesse momento, Jesus se levantou e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence a elas. Elas fazem parte da minha família. Então, Jesus abriu os braços e uma garotinha correu até ele. Segurando a menina nos braços, ele deu um abraço muito apertado nela. E logo todas as crianças correram para ele. O que você acha que Jesus fez em seguida? Isso mesmo, ele permitiu que as crianças sentassem no seu colo. Deixou que elas segurassem a sua mão e fizessem carinho no seu rosto. Permitiu que elas tocassem sua barba e abraçassem e beijassem à vontade. Jesus sorriu para as crianças e riu das suas brincadeiras. Abraçou e beijou todas elas com muito carinho. Brincou com os bebês, pegou no colo cada criança e orou por elas. As mães das crianças ficaram muito felizes ao ver que Jesus amava as crianças e as aceitava em sua família também. Jesus ama todos nós e Ele quer que também sejamos parte da sua família. Mulher junto ao poço. O verso para decorar está no livro de Lucas, no capítulo 8, verso 39, e diz: "Conte o quanto Deus lhe fez." A mensagem é: ajudamos os outros quando falamos sobre Jesus para eles. Você já sentiu sede? Tanta sede que parecia que não ia conseguir esperar para beber água. Um dia, Jesus estava viajando e ficou com muita sede. Será que alguém daria água para ele? Era meio-dia e Jesus estava sentado à beira de um poço. Ele estava com muita sede e também estava com muita fome. Seus amigos, os discípulos, tinham ido à cidade para comprar comida. Jesus, porém, ficou sentado junto ao poço para descansar. Mas ele não tinha um balde amarrado e uma corda para poder tirar aquela água fresquinha e gostosa do poço. Talvez alguém fosse ali para buscar água e lhe desse um pouco. Perto da hora do almoço, uma mulher foi ao poço. Ela tinha um jarro e estava indo buscar água. Jesus olhou para ela e percebeu que ela era uma samaritana. Ele sabia que os samaritanos não gostavam dos judeus e que os judeus também não gostavam dos samaritanos. Jesus era judeu, mas ele gostava dos samaritanos. Jesus gosta de todas as pessoas. Jesus sabia que a mulher não falaria com ele por ser um judeu. Mas mesmo assim, ele disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água. A mulher ficou surpresa. Você é judeu e está conversando comigo? Você não percebeu que sou samaritana? Sim, eu vi. Então, ele começou a conversar com a mulher. Ela ficou tão interessada no que Jesus falava que esqueceu de dar água para ele. Jesus sabia que a mulher tinha muitos problemas. Sabia que as pessoas não gostavam muito dela. Mas isso não fazia diferença para ele. Ele ama todas as pessoas. Jesus estava cansado e com sede, mas mesmo assim, não podia deixar que aquela mulher não soubesse sobre o amor de Deus. Enquanto conversavam, a mulher disse que sabia que Deus tinha prometido um Salvador que viria para ajudar as pessoas a entender mais sobre ele. Então Jesus a surpreendeu e disse: Eu sou esse Salvador. A mulher ficou muito feliz. Jesus era o Salvador e era o seu amigo. Rapidamente, ela abandonou o jarro de água e correu de volta para a cidade. Ela queria falar para todo mundo sobre Jesus. Não demorou muito e muitas pessoas se juntaram em volta do poço.
Eles ouviram as histórias de Jesus e o convidaram para ficar ali com eles. Durante 2 dias, Jesus ficou com eles e falou sobre o amor de Deus. Jesus ama todas as pessoas. Para ele, não importa de onde elas são ou qual seja a sua aparência. Todo mundo precisa saber sobre Jesus. E você pode ajudar falando dele a quem você conhece. Você pode ser amoroso como ele é. Encontro com Deus. O verso para decorar está no livro de Mateus, no capítulo 12, verso 8, e diz: O Filho do Homem é Senhor do sábado. A mensagem é: o sábado é um dia para aprender mais sobre o amor de Deus. Lisa chegou da escola na sexta-feira e sentiu um cheiro maravilhoso vindo da cozinha. Mamãe estava assando um delicioso pão para o sábado. Então Lisa lavou as mãos e começou a ajudar a sua mãe a terminar o jantar. Ela adorava o sábado. Depois da igreja, Lisa e sua família fariam um piquenique e depois passeariam pelo parque. Ela mal podia esperar por esse momento. Jesus gostava do sábado. Ele gostava de passar tempo com seus amigos e conversar com eles a respeito do amor de seu Pai, o Deus do céu. Ele gostava de ajudar os doentes e as pessoas tristes a se sentirem melhor. Certo sábado, Jesus e seus discípulos estavam passando por uma plantação de trigo. Ele e os seus discípulos estavam com muita fome. Naqueles dias, as pessoas tinham permissão para comer alimento da plantação de outra pessoa. Se estivessem com fome e não tivessem alimento ali, podiam comer alguns cachos de uva de um vinhedo ou podiam colher hastes de trigo e comer as sementinhas do cereal. Assim, enquanto os discípulos caminhavam através da plantação, eles colheram algumas hastes de trigo. Eles esfregavam os grãos entre as mãos, e quando as sementinhas se soltavam, ele as levava à boca. Era muito gostoso mastigar o grãozinho de trigo. Mas nem todas as pessoas estavam felizes. Os fariseus que estavam ali por perto acharam que os discípulos estavam fazendo alguma coisa errada. Então, eles disseram a Jesus: Quando seus discípulos colhem o trigo e o esfregam nas mãos para os grãozinhos se soltar, é como se estivessem colhendo o trigo. Assim estão desrespeitando o sábado. Os fariseus tinham tomado o maravilhoso mandamento do sábado, fazendo dele o seu próprio mandamento. Fizeram uma porção de regulamentos extras que tornaram o sábado um pesado fardo. Deus queria que o sábado fosse um dia especial para as pessoas se alegrarem. Ele queria que elas aprendessem sobre o seu amor, mas em vez disso, muitas pessoas não se alegravam com o sábado. Jesus amava os fariseus e queria que eles também conhecessem a alegria do sábado. Então, Jesus fez algumas perguntas para fazê-los pensar. Vocês se lembram de Davi? Certa vez, ele e seus homens estavam com muita fome. Então comeram o pão especial do templo que era realmente apenas para os sacerdotes. Os fariseus sabiam daquilo. Se foi correto naquela ocasião, então comer trigo no dia de sábado também é correto. As pessoas não devem sofrer no dia de sábado. O sábado é para as pessoas. Eu sei, pois sou o Senhor do sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus estava na igreja, ele viu um homem que tinha uma mão paralisada. Então, Jesus perguntou para as pessoas: O que vocês acham? É correto fazer o bem no sábado? Algumas pessoas achavam que o homem não deveria ser curado porque era sábado. Então, Jesus fez outra pergunta para fazê-los pensar. Se uma de suas ovelhas caísse em um buraco, vocês não a tirariam de lá? Uma pessoa vale mais que um animal, portanto é correto fazer o bem no sábado. Então, Jesus disse ao paralítico: Estenda sua mão. A mão do homem ficou completamente curada. Jesus quer que saibamos que o sábado é um dia de alegria e de cura. Algumas vezes as crianças pensam que o sábado é um dia de não fazer. Não faça isso, não faça aquilo. E, na realidade, o sábado é um dia de fazer. No dia de sábado, temos mais tempo para fazer algo especial. Para fazer coisas felizes, que nos ensinam sobre o amor de Deus.
Deus criou o sábado para despendermos tempo com Ele, para aprender mais sobre o seu maravilhoso amor. Amando os desprezados. O verso para decorar está no primeiro livro de Pedro, capítulo 2, verso 17, e diz: respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé. A mensagem é: Deus quer que eu inclua em meu círculo aqueles que costumam ser deixados de fora. Quando Rafael se mudou de casa, ele ficou um pouquinho perdido na vizinhança e se sentia muito sozinho na escola também. Um dia, uma aluna foi até ele e disse: Oi, eu sou a Karen. Já vi você por aí, mas não conheço você. Queria apresentar você para os meus amigos no recreio. Alguém também incluiu pessoas que eram deixadas de lado. Esse alguém é Jesus, o amigo de todos. Um jantar na casa de Simão era um evento em que todos queriam estar. Ele era um dos líderes dos judeus e Jesus o tinha curado de sua lepra. Para demonstrar sua gratidão, Simão planejou um grande banquete para Jesus e todas as pessoas ilustres da cidade foram convidadas. Maria também estava ali. Ela era o tipo de pessoa de quem todos falavam, mas com quem ninguém queria conversar. Sabiam que ela era pecadora e de quem Jesus tinha expulsado 7 espíritos imundos. Ela provavelmente não foi convidada para a festa, mas como seguia Jesus por toda a parte, ninguém a impediu de entrar. Eles só queriam que ela ficasse quietinha num canto, sem aparecer muito. Maria sabia que não era aceita nos círculos mais respeitáveis, mas queria demonstrar sua gratidão a Jesus. Ela levou um pequeno frasco de alabastro com óleo perfumado. Quando ninguém estava olhando, ela derramou o perfume sobre a cabeça e os pés de Jesus. Suas lágrimas de amor e agradecimento caíam sobre Jesus junto com o óleo perfumado. Silenciosamente, ela se ajoelhou e secou os pés de Jesus com seus longos cabelos. Provavelmente, ninguém teria notado nada se não fosse o perfume. Em questão de segundos, a sala se encheu daquela agradável fragrância. As pessoas começaram a comentar que aquilo deveria ser muito caro, que deveria custar o salário de um homem durante 1 ano. Se ela vendesse o perfume, o dinheiro poderia ser doado aos pobres. Quanto desperdício! Simão pensou em algo diferente. Se Jesus realmente fosse profeta, não permitiria que aquela mulher o tocasse. Ela era uma terrível pecadora. Maria percebeu que todos estavam olhando para ela e ficou envergonhada. Jesus sabia o que Simão estava pensando e também o que Maria estava sentindo. Então, Jesus virou-se para Simão e disse: Deixem-na em paz, vocês sempre terão os pobres para ajudar, mas nem sempre terão a mim. Ela fez algo maravilhoso por mim. 2 homens deviam dinheiro ao mesmo credor. Um devia 500 denários e o outro 50 denários. Mas o credor sabia que nenhum dos 2 teria dinheiro para pagá-lo e, por isso, resolveu cancelar as dívidas. Qual dos 2 você acha que o amou mais? Imagino que seja o que tinha a maior dívida. Você está certo. Quando cheguei à sua casa hoje, você não lavou os meus pés, não colocou óleo perfumado sobre a minha cabeça, não me deu um beijo para me cumprimentar. Mas esta mulher fez tudo isso e muito mais. Ela foi muito perdoada e, por isso, me ama muito. Jesus demonstrou respeito para com Maria, a pessoa menos aceitável daquela festa. Ele até louvou seus esforços mais que os de Simão. A última pessoa que alguém pensaria em usar como exemplo tornou-se um exemplo positivo. Essa atitude de Jesus pegou Maria de surpresa. Ela estava acostumada a ser desprezada e deixada de lado, mas naquele momento ela estava sendo apreciada. Ao demonstrar carinho por Maria, Jesus nos deu exemplo de como tratar os rejeitados. Ele tratou Maria com bondade e a fez se sentir querida e respeitada. Ele quer incluir todos em sua família, exatamente como fez com Maria. E quer que tratemos uns aos outros da mesma maneira como Ele nos trata. Jesus vai a uma festa.
O verso para decorar está no livro de Isaías, no capítulo 52, verso 9, e diz: Cante de alegria. A mensagem é: nos alegramos com nossa família e amigos. Você gosta de festas? Gosta das comidas e de brincar com sua família e amigos? Jesus também gostava de se alegrar e estar com os amigos e família. Jesus e seus amigos iam a uma festa, mas não era uma festa de aniversário. Era uma festa de casamento. Onde Jesus morava, as pessoas faziam festas de casamento que duravam vários dias. Por isso, elas tinham que ter muito alimento para comer e suco para beber. Alguns dos familiares de Jesus estavam nessa festa de casamento. Maria, mãe de Jesus, estava ali ajudando a planejar a festa. Alguns dos amigos de Jesus também estavam ali. Todos estavam muito felizes, mas não os que estavam preparando a festa. Esses estavam preocupados. O suco de uva acabou. O que vamos fazer? A festa será um fracasso. Os noivos ficarão envergonhados. Que coisa! O que eu posso fazer? Então, Maria viu Jesus em silêncio e foi até ele e disse: O suco acabou, o que podemos fazer? Jesus olhou ao redor e viu alguns potes grandes de colocar água. Então pediu aos servos: Encham os potes grandes de água. Os servos ficaram confusos. O que isso adiantaria? Mas foram e fizeram o que Jesus tinha pedido. Quando todos os potes estavam cheios, Jesus disse aos servos: Levem um pouco para a pessoa encarregada da festa. Os homens despejaram um pouco de água do pote em um copo. Mas já não era água, era suco. O puro suco de uva docinho, muito gostoso. Agora, tinha um suco suficiente para servir na festa. Os servos levaram ao encarregado da festa um copo do suco que Jesus havia providenciado. Ele provou e bebeu tudo. Esse suco é muito bom. A maioria das pessoas serve o bom suco no começo, mas vocês deixaram o melhor pro final. Os servos ficaram animados. A mãe de Jesus e seus amigos ficaram muito felizes também, assim como os noivos. Os amigos de Jesus começaram a conversar sobre o suco do milagre. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Quais seriam os milagres futuros? Jesus mostrou amor aos noivos, a sua mãe e a seus amigos. Os momentos felizes que você passa com a sua família e amigos também são especiais para Jesus. Mostramos amor quando passamos momentos felizes com nossos amigos e familiares. Com quem você vai se alegrar hoje? Cânticos de alegria. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 2, verso 14, e diz: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concedeu o seu favor. A mensagem é: Jesus me dá alegria e esperança. É difícil guardar boas notícias só pra gente, não é? Quando alguma coisa boa acontece, queremos contar pra todo mundo. Tirei nota máxima hoje. Meu time foi o primeiro. Não importa o acontecimento. Notícias boas não podem ficar em segredo. Há muito tempo atrás, alguns anjos compartilharam notícias muito boas. Vamos ver como foi? Ninguém em Belém sabia que um casal pobre estava hospedado em um estábulo, atrás de uma hospedaria. Belém estava lotada de pessoas que tinham ido para lá para serem contadas numa pesquisa. Soldados e oficiais se apressavam para fazerem essa contagem. Ninguém estava interessado em um bebê recém-nascido. No céu, porém, foi bem diferente. Todos os anjos observavam com muita atenção. Quando Jesus nasceu, eles cantaram louvores, cantaram com muita alegria. Alguns pastores estavam sentados nas colinas, de onde podiam ver Belém. Tudo estava em silêncio.
Seus rebanhos de ovelha e carneiros repousavam tranquilos. Os pastores se sentaram junto de uma fogueira para se aquecer um pouquinho. Conversaram sobre seu assunto preferido, a promessa da vinda do Messias. Sim, o Messias, aquele que viria para salvá-los. Com certeza ele viria logo. De repente, uma luz brilhante encheu o céu. Os pastores ergueram as mãos para proteger os olhos e então uma bela voz disse: Não tenha medo. Trago boas notícias. Hoje, na cidade de Davi, nasceu um bebê. Ele é o Senhor, o prometido de Israel. Vocês o encontrarão envolto em panos e deitado numa manjedoura. Os pastores ficaram sem fôlego. Antes que pudessem voltar ao normal, o céu se encheu de anjos. E eles cantavam com alegria: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Tão rápido quando apareceram, também desapareceram. Os pastores esfregavam os olhos. Tudo parecia tão escuro. Será que tinha sido um sonho? Ao olharem uns para os outros, perceberam que não era um sonho. Eles ainda podiam ouvir o cântico dos anjos ecoando pelas montanhas próximas. O coração deles estava muito feliz e eles diziam uns aos outros: Vamos a Belém para vermos com os nossos próprios olhos tudo isso que Deus nos contou. Os pastores desceram a montanha rapidamente e entraram na cidade. Finalmente encontraram o estábulo. Quando olharam lá dentro, viram jumentinhos, camelos, vacas e até galinhas. Então, avistaram um bebê deitado numa manjedoura. Maria e José estavam junto dele. Os pastores entraram em silêncio, ajoelharam-se perto da manjedoura e adoraram o bebê. Maria pensava sobre essas coisas em seu coração. Os anjos foram os primeiros a compartilhar as boas novas do nascimento de Jesus com as outras pessoas. Deus quer que compartilhemos isso com os outros também, mesmo que tenha acontecido há muito tempo atrás. Assim como os anjos louvaram a Deus, nós também somos gratos pelo maior presente de todos os tempos, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, o prometido. Com quem você vai compartilhar essa boa notícia hoje? O melhor de todos os presentes. O verso para decorar está no livro de João, capítulo 3, verso 16, e diz: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem é: Jesus é o presente especial de Deus para mim. Você já ficou virando na cama sem conseguir dormir? Que sons você ouviu? Seus pais conversando no quarto deles? Uma coruja lá fora? Carros passando na rua? Há muitos barulhos noturnos. Que sons você teria ouvido na noite em que Jesus nasceu? A noite em que as promessas de Deus se cumpriram? Imagine-se ali. Se você prestasse atenção, ouviria o barulho de pessoas caminhando do lado de fora. Ou os sons de jumentos e cavalos se movimentando em seus estábulos. Talvez o barulho de palha enquanto José e Maria arrumavam um cantinho confortável para se deitarem. Poderia ouvir as palavras bondosas de José enquanto o bebê nascia. Com certeza, você ouviria o primeiro choro do bebê. Agora, olhe para o bebezinho. Ele é pequenininho, com cabelinhos escuros e olhinhos fechados. Ele levanta os pezinhos e os bracinhos pela primeira vez.
olha mais de pertinho. Ele é o bebê Jesus. Agora, olhe ao redor. Este não foi um bom lugar para Jesus nascer. Está cheio de jumentos e cavalos que pertencem às pessoas que estão na hospedaria. Se você olhar para cima, verá ninhos de aves nas vigas. E pode até ver uma estrela piscando no céu, através de um buraco no teto. Observe mais atentamente agora. Jesus está enrolado em uma longa faixa de pano. Maria o embala gentilmente nos braços. Então, Jesus é colocado para dormir em uma manjedoura de palha. Isso não pode estar acontecendo com o Filho de Deus. É impossível. Alguém precisa cuidar do Filho de Deus. Antes de Jesus nascer em um estábulo em Belém, ele fez uma promessa. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que algum dia uma criança especial nasceria. Esse bebê destruiria Satanás e todo o mal. Essa não foi a única promessa cumprida naquela noite. Deus havia dito a Davi que um de seus descendentes seria o Messias. Messias significa o prometido. José e Maria eram descendentes de Davi. Um servo de Deus chamado Miqueias escreveu que o Messias nasceria em Belém e ele nasceu bem ali. Naquele dia, todas aquelas promessas se cumpriram. Jesus havia morado no céu, havia criado Adão e Eva e os anjos o adoravam. Ele era o governador de todo o universo. Mas, naquele dia, ele veio como um bebê. Ele precisava de uma mãe e de um pai que cuidassem dele até que ele crescesse. Por quê? Porque Jesus nos ama tanto que não quis ficar separado de nós. Ele queria morar conosco, pois assim poderia mostrar o caminho para vivermos com ele. Jesus cumpriu o que tinha prometido. Ele disse que vai voltar novamente e em breve, muito em breve. E ele cumprirá essa promessa também. Como o Senhor prometeu. O verso para decorar está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16, e diz: Jesus Cristo nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. A mensagem é: Jesus nos dá esperança. Joãozinho e Kátia estavam muito agitados. A vovó estava vindo para passar o Natal com eles. Na realidade, a vovó chegaria naquele dia. Joãozinho e Kátia observavam pela janela. Então, o telefone tocou. Era a vovó e disse que uma grande tempestade desabara e ela não poderia chegar naquele dia. No dia seguinte, quando a tempestade passasse, ela iria. Joãozinho e Kátia ficaram desapontados. Eles, porém, sabiam que a vovó cumpriria a promessa. Isso mantinha viva a esperança deles. Muitos anos atrás, Simeão e Ana esperaram durante muito tempo pela vinda do Messias. Eles tinham esperança, criam que ele viria. Mas será que eles o reconheceriam? O coração de Simeão batia forte. Ele tentava caminhar um pouco mais depressa ao subir o monte onde se localizava o templo. As pessoas se desviavam do caminho daquele idoso homem e sua missão. O Espírito Santo estava guiando Simeão ao templo. Enquanto caminhava, Simeão se lembrava de um dia, muito tempo atrás. O Espírito Santo lhe fizera uma importante promessa. Você não morrerá antes de ter visto o Messias. Simeão constantemente pensava na promessa. Então, ele veria o Messias. Aquele era o dia. A respiração de Simeão acelerava enquanto subia. Sorria consigo mesmo. Não tinha mais muita força, mas estava tudo certo. Tinha algo melhor. Possuía esperança, a esperança de ver o Messias naquele dia. Simeão olhou em volta ao entrar no templo. Tudo parecia igual, como de costume. Os sacerdotes solenemente cumpriam seus deveres. Não havia multidões ansiosas esperando pela fantástica notícia de que o Messias estaria ali. O Espírito dissera a Simeão o que aconteceria. Mas onde estava o Messias? Simeão passou por um casal pobre.
A jovem mãe aconchegava seu filho nos braços. O casal levara seu filho ao templo por uma razão muito especial. Ele seria consagrado ao Senhor como a lei requeria. Simeão sorriu. Ele apreciava observar os felizes pais com seus bebês. Esta era uma agradável parte do serviço no templo. De repente, Simeão parou. Havia algo diferente naquele casal. Ele parou para olhar atentamente para aquele bebê especial. Em um instante, ele soube com certeza. Com o rosto brilhando, Simeão se aproximou do casal, sorrindo e acenando aos pais. Tomou o bebê em seus braços, depois ergueu os olhos ao céu. Os pais do bebê observavam admirados. Notaram a alegria estampada no rosto de Simeão e as lágrimas de agradecimento descendo-lhe na face. Eles ouviram emocionados enquanto ele orava. Agora, Senhor, como prometestes, podes permitir que teu servo morra em paz, pois com meus próprios olhos vi a tua salvação. Maria e José sorriram. O idoso profeta sabia. Ele conhecia e compreendia acerca do segredo deles sobre o Messias. Foi então que uma idosa senhora, a profetisa Ana, parou diante deles. Essa profetisa tinha visitado o templo todos os dias durante anos. Ela também tinha esperado para ver o prometido dom divino da graça. Ana se juntou a Simeão em louvor a Deus pelo bebê Jesus. Simeão e Ana estavam entre as primeiras pessoas a reconhecer que Jesus era o Messias, aquele que todo Israel esperava. Estavam entre as primeiras pessoas a espalhar as novas de que o Messias chegara. Sua esperança estava ali. E aquela esperança é a nossa hoje. Jesus também nos dá esperança. Jesus, o servo. O verso para decorar está no livro de João, no capítulo 13, verso 14, e diz: Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. A mensagem é: mostramos que amamos a Deus quando servimos os outros. Você já precisou fazer uma tarefa desagradável? Jesus também teve que fazer algo assim para os seus discípulos. Ele queria mostrar que os amava e como eles precisavam servir outras pessoas. Jesus e seus discípulos estavam reunidos para celebrar a Páscoa. Ele sabia que aquela seria a última refeição com eles antes de morrer e estava muito preocupado. Ainda tinha tanta coisa que ele queria ensinar para eles. Os discípulos percebiam que alguma coisa ia acontecer. Estavam esperando que Jesus conquistasse o trono e se tornasse o rei do país. Esperavam que ele estabelecesse um reino na terra e cada um deles queria o melhor lugar nesse reino, o cargo mais importante. Naquela época, um servo costumava lavar os pés dos convidados antes da refeição, principalmente antes de uma refeição importante como a Páscoa. Na sala em que estavam reunidos, tudo estava no lugar. O jarro, a bacia, a toalha, tudo, menos o servo. A refeição estava quase pronta. Só faltava que alguém viesse e lavasse os pés deles para que pudessem começar a festa da Páscoa. O silêncio na sala só aumentava. Os discípulos não se olhavam. Todos sabiam o que tinha que ser feito, mas nenhum deles queria fazer. Eu não vou fazer o trabalho de um servo. Afinal de contas, eu mereço o trabalho mais importante no reino de Jesus. Não vou dobrar meus joelhos e lavar os pés dos outros. Jesus sabia o que seus discípulos estavam pensando. Ele queria muito ensinar a eles que o seu reino é construído sobre a base do amor. A melhor maneira de mostrar o seu amor aos outros é colocar os outros em primeiro lugar, sem interesses. Os discípulos tinham passado 3 anos com Jesus, mas eles ainda não tinham aprendido a lição mais importante. Grandeza no reino de Deus vem pelo servir aos outros. Assim, Jesus deu a eles um último exemplo. Em silêncio, levantou-se da mesa, tirou sua túnica e enrolou a toalha em volta da cintura. Colocou água na bacia e, sem dizer nenhuma palavra, começou a lavar os pés dos discípulos. Ele não os repreendeu,
só fez o trabalho que os discípulos se julgavam muito importantes para fazer. Você pode imaginar o quanto eles ficaram envergonhados? Jesus era o mestre deles, o Filho de Deus, o Criador do universo, e estava fazendo o trabalho de um servo? Aquilo era demais para Pedro suportar calado. O Senhor não vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não será mais meu discípulo. Jesus estava lavando mais do que o pó dos pés dos discípulos. Estava lavando o orgulho e o egoísmo deles. Estava lhes ensinando a servir uns aos outros, mostrando como alcançar aqueles a quem eles iriam pregar. Jesus terminou e se assentou. Vocês entenderam o que eu fiz? Agora que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo a vocês. Façam o mesmo que eu fiz. Não se envergonhem de fazer qualquer coisa que mostre o meu amor. A humildade é sinal de verdadeira grandeza. Naquela noite, os discípulos aprenderam uma lição que nunca esqueceriam. E Jesus quer que aprendamos essa lição hoje. Quando Jesus terminou, fez outra promessa. Eu não participarei de uma cerimônia como esta até que nos encontremos no céu. Algum dia estaremos com Jesus e participaremos daquela cerimônia especial. Mas agora, Jesus quer ajudar a todos nós a viver uma vida de serviço a outros. Assim, as pessoas saberão que somos de Jesus. Escolha correta. O verso para decorar está no livro de Mateus, capítulo 3, verso 17, e diz: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A mensagem é: demonstro aos outros que pertenço à família de Deus quando decido ser batizado. Sara, uma criança missionária, morava na Rússia. Embora fosse pequena, ela insistiu em ser batizada. Por isso, diariamente ela estudava a Bíblia com seus pais. O grande dia finalmente chegou. Sara e alguns amigos foram batizados em um calmo rio da Rússia, numa tarde ensolarada de sábado. Algumas pessoas que não conheciam a Jesus assistiram à cerimônia. Elas ouviram os cânticos, ouviram as orações e ficaram curiosas. Naquele dia, Sara e seus amigos falaram àquelas pessoas sobre a família de Deus. Sabe como? Através do batismo. Muito tempo atrás, outra pessoa falou aos outros a respeito da família de Deus quando decidiu ser batizada. O sol quente do meio-dia fazia brilhar as águas do rio enquanto as pessoas ouviam as poderosas palavras de João. Arrependam-se! O reino de Deus está próximo. Deixem seus pecados e sejam batizados. Permitam que Deus saiba que vocês estão escolhendo segui-lo. Muitas pessoas vinham para ouvir o pregador junto ao rio, e algumas delas vinham porque realmente queriam entregar a vida a Deus. Outras vinham só por curiosidade mesmo. João era um pregador eficiente. Vestia roupa simples, comia alimentos simples e pregava uma mensagem simples. Certo dia, João ficou surpreso e muito contente ao ver Jesus se aproximando do rio. Ele sabia tudo sobre Jesus e durante meses ele estivera falando que as pessoas deviam se preparar para a chegada do Messias. E agora, ali estava ele. João, eu vim para ser batizado. Eu? Batizar o Senhor? Não, é o Senhor quem deveria me batizar. João, batize-me assim como tem feito com os outros. É a coisa certa a se fazer. Claro, eu farei. Jesus andou suavemente para dentro do rio e João o seguiu. Ele sorriu e olhou para a multidão. João segurou nas mãos de Jesus e gentilmente o mergulhou de costas na água. Quando Jesus se levantou da água, ele se ajoelhou à beira do rio.
Jesus sabia que o pecado torna insensível o coração das pessoas. Sabia que muitas daquelas pessoas não compreendiam sua missão de amor. Assim, ele conversou com seu pai sobre isso. De repente, Jesus foi rodeado por uma bela luz, vinda diretamente do trono de Deus. Ele olhou para o alto e o Espírito Santo, em forma de uma linda pomba, repousou sobre Jesus. E a gloriosa voz de Deus soou: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Muitas pessoas viram Jesus sendo batizado no Rio Jordão naquele dia. Viram a luz do céu em volta dele. Aquele maravilhoso dia fez a sua fé crescer. Quando Jesus foi batizado, ele não tinha nenhum pecado para ser purificado. Ele foi batizado para servir de exemplo para a gente. Cada dia devemos gastar tempo procurando conhecer melhor a Jesus. Você pode agradecer-lhe por pertencer à família de Deus. Pode também escolher ser batizado, muito em breve, seguindo o exemplo de Jesus. O batismo é uma ocasião especial quando mostramos aos outros que entregamos a nossa vida a Jesus. Nós lhe dizemos que ele tornou pura a nossa vida. E Deus fica feliz quando escolhemos fazer parte da sua família. Ele diz: Você é meu filho, minha filha, em quem me agrado. Muito baixinho para ver? O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 19, verso 10, e diz: Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. A mensagem é: Jesus quer que todas as pessoas pertençam à sua família. Você conhece alguma pessoa de quem os outros não gostam? Acha que Jesus gosta dessa pessoa? O que você faria se soubesse que ninguém gosta de você? As pessoas não gostavam de Zaqueu. Sabe por que não gostavam dele? Por causa do seu trabalho. Ele era cobrador de impostos. Isso mesmo, ele cobrava mais dinheiro do que as pessoas deviam. Isso é roubar e as pessoas não gostam disso. Um dia, Zaqueu ouviu dizer que Jesus amava todas as pessoas e ficou pensando se Jesus o amava também. Ele achava que não amava porque tinha roubado o dinheiro dos outros. Mas Jesus amava Zaqueu? Com certeza, ele ama todas as pessoas. Zaqueu decidiu não enganar mais as pessoas. Ele queria ser como Jesus. Então, começou a pedir perdão para as pessoas e a devolver para elas o que ele tinha roubado. Mas mesmo assim, as pessoas não gostavam de Zaqueu. Ninguém acreditava nele. Continuavam não querendo ficar perto dele e não o deixavam nem mesmo entrar na igreja. Zaqueu ficou muito triste e desanimado. Um dia, Zaqueu ouviu dizer que Jesus estava por perto. Ele vinha para Jericó, a cidade onde Zaqueu morava. E ele precisava ver Jesus. Era ele que tinha feito essa mudança em seu coração. Com certeza, ele entendia como Zaqueu se sentia. Zaqueu era muito baixinho e não conseguia ver por cima da cabeça das pessoas. Ele não podia perder a oportunidade de ver Jesus. Então ele teve uma ideia. Subiu numa grande árvore para ver Jesus passar. Subiu cada vez mais alto para conseguir ver melhor. Então viu Jesus se aproximando. De repente, Jesus parou embaixo da árvore em que Zaqueu estava, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, vou ficar em sua casa hoje. As pessoas ficaram muito surpresas. Não acreditavam que Jesus queria ir à casa de Zaqueu, aquele trapaceiro. Zaqueu desceu depressa da árvore e levou Jesus até sua casa. Agora, Zaqueu sabia que estava perdoado e tinha certeza de que Jesus o amava. Jesus disse a Zaqueu e a todos os seus familiares o quanto os amava e desejava que pertencessem à sua família. Contou a eles que tinha vindo à terra para salvar todas as pessoas, incluindo eles. Zaqueu queria fazer as coisas como Jesus fazia. Então, olhou para Jesus e disse: Quero dar metade do meu dinheiro aos pobres e quero devolver 4 vezes mais do que roubei dos outros. Quero amar as pessoas como o Senhor ama. Jesus ficou muito feliz ao ver que Zaqueu queria amar todas as pessoas.
Jesus quer que todos nós também saibamos que pertencemos à família de Deus. Uma ceia especial. O verso para decorar está no livro de João, capítulo 13, verso 1, e diz: Jesus os amou até o fim. A mensagem é: louvamos a Jesus porque Ele nos demonstra seu amor. Quem ajuda você a lembrar de lavar as mãos antes de comer? Há muito tempo atrás, Jesus ajudou seus amigos a se lavarem antes de uma ceia. Mas não era com as mãos deles que ele estava preocupado. Pedro, chame João e vá até a cidade. Procurem um homem que está carregando um pote de água e perguntem a ele sobre a sala onde devemos comer a ceia de Páscoa hoje à noite. Pedro e João saíram e logo encontraram o homem que Jesus tinha falado, que mostrou a eles uma sala no andar superior onde tudo estava preparado para uma ceia. Havia até um grande pote com água, uma bacia e uma toalha para lavar os pés. Mas faltava alguma coisa. Geralmente havia um servo para lavar os pés de todos antes dessa ceia especial. Mas não havia nenhum servo ali. Todos os auxiliares de Jesus estavam esperando que alguém viesse lavar os seus pés. As estradas eram cheias de poeira e o calor do dia era muito forte. Logo, Jesus e os discípulos entraram na sala. Todos se assentaram à mesa. Pedro resolveu não mencionar a falta de um servo e os outros amigos de Jesus também não falaram nada. Ninguém queria fazer o trabalho de um servo. Então, Jesus se levantou. Sem dizer uma palavra, tirou sua capa, amarrou uma toalha ao redor da cintura como se fosse um avental e despejou água na bacia. Jesus começou a lavar os pés dos seus amigos. Silenciosamente, ele foi lavando os pés de cada um. A maioria dos discípulos ficou sem jeito e ficou em silêncio. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus e que eles deviam estar lavando os pés dele. Mas ninguém se moveu. Quando Jesus terminou, se sentou e disse: Vocês entendem por que eu lavei os pés de vocês? Os discípulos prestaram atenção. Eu sou seu mestre e lhes dei o exemplo de como vocês devem tratar outras pessoas. Sirvam, ajudem, façam como eu fiz. Jesus sorriu ao ver que os discípulos balançaram a cabeça. Eles tinham entendido a mensagem e esta era uma lição que eles jamais esqueceriam. Então, Jesus pegou o pão, partiu em pedaços e serviu a seus amigos. Pegou também o suco de uva e serviu um pouco para cada um deles. E disse que o pão representava o seu corpo e que o suco representava o seu sangue. Tomem e comam. Façam isso em memória de mim. Hoje em dia, quando vemos na igreja pessoas lavando os pés uma das outras, comendo aquele pão sem fermento e tomando suco de uva, devemos nos lembrar da vida humilde de Jesus e da sua morte na cruz por nós. Ele queria que os discípulos tratassem as pessoas com o amor que ele as tratava e quer que nós também tratemos os outros o dia em que Jesus morreu. O verso para decorar está no livro de João, capítulo 3, verso 16, e diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem é: servimos a Deus quando compartilhamos o seu amor. Você ama alguém a ponto de fazer qualquer coisa por essa pessoa? Deus nos ama tanto que sacrificou seu único filho para nos salvar. E Jesus também quis morrer por nós. Finalmente, a terrível noite de xingamentos e espancamentos tinha terminado. Os soldados romanos o levaram com 2 ladrões para fora da cidade para crucificá-los. Simão tinha ajudado a carregar a cruz de Jesus até o lugar da crucifixão. Logo tudo terminaria. A Bíblia diz: e o crucificaram.
As pessoas que viviam na época em que os evangelhos foram escritos sabiam o que isso significava. Sabiam que a crucifixão causava morte lenta e dolorosa. Sabiam que uma multidão sempre acompanhava os prisioneiros até o local da execução, gritando insultos pelo caminho. Também sabiam que os soldados pregariam com pregos à cruz os pés e as mãos dos prisioneiros e que fariam a cruz cair num buraco no chão. Sim, elas sabiam que aquela era a pior das mortes. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Os soldados o pregaram na cruz. Depois, colocaram a cruz entre os 2 ladrões que também seriam crucificados. A multidão se aglomerou em volta e os insultos que já tinham durado a noite toda continuaram. Se você é realmente o Filho de Deus, desça dessa cruz! Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Se descer da cruz, vamos crer em você. Se Deus quisesse, vinha libertar você. E assim continuou a zombaria. Até um dos ladrões que estava sendo crucificado zombava de Jesus. Embora a dor e a zombaria fossem terríveis, uma coisa muito pior estava acontecendo com Jesus. Ao morrer por nós, Jesus tomou nossos pecados sobre ele. A culpa de cada pessoa que já viveu ou ainda viveria estava sobre ele, enquanto estava pendurado na cruz. O senso do pecado era tão grande que Jesus se sentia afastado de Deus para sempre. O sentimento de abandono levou Jesus a dizer: meu Deus, por que me desamparou? Embora sentisse que talvez nunca mais veria o Pai, Jesus ainda quis morrer por nós. Mas Deus não havia abandonado Jesus. Deus e todos os anjos do céu estavam observando e sofrendo com ele naquele momento. A própria terra reagiu à sua agonia. Trevas cobriram o local da crucifixão por 3 horas. E quando Jesus morreu, a terra tremeu e as rochas se partiram. Você ama tanto alguém que desejaria sofrer uma morte horrível por essa pessoa? Jesus ama tanto você que fez isso. Ele amou tanto a nós que não existiria nada que ele não fizesse para nos salvar. Esse amor é o centro do cristianismo. É a razão de cada cântico, de cada oração que fazemos. Esse amor é a mensagem que somos convidados a compartilhar com outras pessoas. Todos precisam saber que são muito amados por Deus. O que você poderia fazer, além de amar um Deus que fez tudo para salvar você? Fale sobre ele para alguém que você conhece. Ele está vivo. O verso para decorar está no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, e diz: cremos que Jesus morreu e ressurgiu. A mensagem é: louvamos a Jesus porque ele morreu e ressurgiu. Você conheceu alguém que já morreu? Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Nos dias em que Jesus viveu na terra, os soldados romanos matavam os criminosos pregando-os em uma cruz de madeira e deixando que eles morressem ali. Jesus não era um criminoso, mas eles o trataram como se fosse. Havia 3 homens para serem crucificados naquela sexta-feira: Jesus e 2 ladrões. Os soldados colocaram a cruz de Jesus no chão. Então pregaram as suas mãos e os seus pés na cruz com grandes pregos. Depois, eles ergueram a cruz e a firmaram em um buraco fundo, feito na terra. Jesus orou por aqueles homens. Jesus realmente amava aqueles homens. Os líderes judeus olhavam para Jesus na cruz e gritavam: você não salvou os outros? Salve a si mesmo agora. Os soldados zombavam de Jesus. Colocaram uma placa na cruz, acima da cabeça dele, que dizia:
Este é o Rei dos Judeus. Os 2 ladrões estavam pendurados em suas cruzes, um de cada lado de Jesus. E um deles começou a zombar de Jesus, mas o outro disse: Nós fizemos coisas erradas. Nós realmente merecemos morrer. Mas esse homem não fez nada de mal. Então, ele pediu que Jesus se lembrasse dele. E Jesus prometeu que um dia estaria com ele no céu. Ao meio-dia, o sol desapareceu. O céu ficou escuro como se fosse de noite. O povo ficou morrendo de medo. Um pouco mais tarde, Jesus, o Salvador do mundo, morreu. José, um bom homem que era amigo de Jesus, tirou o corpo dele da cruz e o colocou em uma sepultura nova. Uma grande pedra foi rolada para a porta da sepultura e ela foi lacrada. Então, o sol se pôs e era o início do sábado. Os amigos de Jesus descansaram no sábado, mas estavam muito tristes, desapontados e desanimados. Eles não podiam compreender o que havia acontecido. O que será que ocorreria depois? Muito cedo, no domingo de manhã, algumas das mulheres que amavam Jesus foram até a sepultura dele. De repente, com uma voz tremente enquanto apontava para a sepultura, Maria disse: Olhem, a pedra que lacrava a sepultura foi removida! 2 anjos com roupas brilhantes apareceram imediatamente diante das mulheres. Elas ficaram com medo. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vocês não se lembram que ele disse que seria crucificado, mas ressuscitaria no 3º dia? Aquelas mulheres foram as primeiras a ouvir as boas novas e elas correram para contar para todo mundo, todos os amigos de Jesus, a boa notícia que se espalhou rapidamente. Jesus está vivo! Jesus está vivo! Sim, Jesus continua vivo e as boas novas a respeito da salvação por meio dele continuam sendo espalhadas pelo mundo inteiro. Esta é a mensagem. Jesus nos ama, ele morreu pelos nossos pecados e por todos nós. E ele ressuscitou dos mortos. Agora ele se encontra no céu e quando ele voltar, levará para morar com ele todos os que creram nele, que creem e ainda crerão.